Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Você sabe o que é Git? Como ele é utilizado? Quais os principais comandos Git? Então, fica comigo que hoje eu vou te contar tudo isso. O Git é um sistema de controle de versão distribuído que é amplamente utilizado na indústria. Ele é projetado para acompanhar todas as mudanças que acontecem no código-fonte enquanto um sistema ele é desenvolvido. Pense que você está editando um documento e você gostaria de ter várias cópias desse documento. Agora, imagine que você mande esse documento para alguém revisar, essa pessoa revisa e depois de revisar, ela vai te devolver um feedback. Você pega aquele feedback, faz algumas alterações e quando você envia para a pessoa de novo revisar, a pessoa te manda uma mensagem: nossa, mas não era muito bem isso que era para ser feito, você pode reverter essa e essa mudança? Caso você não tenha feito várias cópias ali, você perdeu o que foi feito. Então o Git ele está aí para te ajudar nessa e em outras situações. Em resumo, o Git é utilizado para duas principais coisas: o controle de versão, onde ele vai rastrear e gerenciar. A primeira é o controle de versão. Então, com o controle de versão, você pode navegar sobre todas as versões. Então, uma vez que você fez um commit, você consegue navegar e alterar. Por exemplo, identifiquei um bug, eu facilmente consigo fazer um checkout em um commit anterior e desse commit anterior eu evito esse bug, né? Eu mudo o meu repositório para aquela versão, faço um checkout naquela versão. A outra forma que o Git é utilizado é para fazer colaboração. Então, com a colaboração, a gente pode ter vários desenvolvedores alterando o mesmo código e isso é possível por causa de branches. Então, a gente cria branches e aí a gente faz as alterações ou resolve um bug, cria uma nova feature em uma branch e aí depois a gente faz a integração dessa branch. Em alguns projetos, os desenvolvedores eles dividem o que é uma branch de desenvolvimento para uma branch que está o código que está de fato em produção. Agora eu vou mostrar para vocês como instalar o Git. Então basicamente a gente vai no Google, vamos procurar por Git download. Como eu estou utilizando o Windows, eu vou colocar o Windows também. Aqui a primeira opção que apareceu foi a opção de downloads. Já vou vir aqui na primeira opção do Windows. Eu vou querer uma versão standalone, né? 64 bits, simplesmente cliquei ali, ele vai me perguntar onde que eu quero deixar salvo, eu deixei ele em downloads mesmo, ele já fez o download pra gente, o antivírus está só fazendo uma checagem ali, depois que ele concluiu, né, a gente simplesmente vai executar aquele executável que foi criado, que ele só perguntou se a gente quer instalar, porque ele vai fazer alterações, vou fazer a instalação padrão dele. No meu caso aqui, apareceu aquela mensagem porque eu já havia instalado o Git. Eu desinstalei ele para mostrar para vocês. Tudo pelo padrão, tem nenhuma alteração aqui que eu tô achando necessária. Aqui, depois a gente vai ver isso aqui com detalhes, mas ele tá falando qual que é a forma padrão. É o Fast Forward, o Merge, é o Here Base, é o Only Ever Fast Forward. Então vamos deixar Fast Forward e o Merge. Depois isso vai ficar mais claro para vocês. Vou querer essa credential. Vou permitir aqui vou deixar todo o padrão dessa versão 2.43.0. Como vocês podem ver. Então normalmente a instalação do Git ela é rápida. Não é nada que vai levar muito tempo. Pronto. Então, aqui ele já está terminando. Não quero ver essa release notes. Eu não vou querer que roda o Git Bash. Então, o Git Bash, ele é um terminal relacionado ao Windows, ao Git, e a gente vai conseguir fazer comandos aqui, comandos Linux. Então tá. Algo importante aqui, né, é mencionar que o Git ele é gratuito e de código aberto, então ele está acessível a todos. Como que a gente faz para configurar o Git? Então a gente tem alguns comandos, a gente tem o git config --global user.name e aí eu vou colocar o meu nome, né? Então eu vou eu quero que seja Gustavo, meu username. E aí depois eu quero, vamos ver aqui se ele mostra pra gente. Aqui ele vai ter várias opções, mas a gente vai mudar duas coisas, o username e o e-mail. Então
Então a gente segue mais ou menos o mesmo caminho, só que ao invés de username, a gente vai de user e-mail. E aqui eu vou colocar um e-mail vale@grupovale.com, por exemplo. E agora nosso e-mail está configurado. Quando a gente fizer algum commit, a gente vai... São esse usuário que eu acabei de configurar que vai ser utilizado. Então, basicamente, a gente utiliza o global, porque o global ele vai fazer com que todos os repositórios que a gente tem passem a utilizar essa configuração aqui que a gente fez. Então, tá bom, Gustavo. Já vi como instala, agora eu quero ver o Git funcionando. Como que faz para eu criar um repositório? Eu vou seguir aqui, deixa eu ver. Aqui na Workspace, eu vou só criar um diretório aqui primeiro, vale cursos. Eu vou acessar esse diretório. Então, se você está um pouco perdido aqui, tem um vídeo antes aí da gente explicando alguns comandos Linux. Então, agora a gente tem um vale cursos. A gente pode olhar que não tem nada nesse arquivo, né? Nessa pasta. Vou com menos A para vocês verem que de fato não tem nada. E agora, o comando é git init. E aí, quando eu dou o git init, ele faz com que essa pasta, vale cursos, ela vire um repositório Git. E a partir daí, se a gente der um ls agora, ele já criou o arquivo .git. Então, todo metadata que a gente tiver, ele vai estar aqui nesse .git. Tem um outro arquivo que a gente pode criar, vou colocar o .git ignore. Se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco mais em detalhes aqui nesse arquivo outro dia, mas basicamente a gente está falando quais são os arquivos que a gente quer que o Git ignore. Que tipo de arquivo que a gente vai querer que o Git ignore? Por exemplo, arquivos que têm informações sensíveis. A gente pode querer também... muitas vezes tem alguns arquivos de configuração, alguns arquivos que são muito pessoais. Então, a gente não vai querer subir eles para o nosso repositório. O próximo comando que a gente vai ver é o git status. Então, com o git status, ele está só falando, tem um arquivo ali que você não comitou. Vou fazer uma coisa para ficar melhor. Não sei se vai melhorar muito para você. Vou deixar aqui com a tela grande. Deixa eu só dar um clear. E a gente está vendo. Aí. Então, tá aqui limpo. Agora a gente vai para os nossos comandos básicos. Vou deixar na descrição uma cheat sheet, que é um termo utilizado quando a gente quer fazer uma trapaça, né? A gente quer ser lembrado de comandos. Então, vou deixar ali os principais comandos para vocês. Vou deixar uma URL ou o próprio arquivo com os comandos. Bom, o git init a gente já fez. O git status a gente já fez. Então, git status, ele está falando para a gente, existe um arquivo. Esse arquivo não foi adicionado para a staging area. Então, como que a gente faz para adicionar ele para a staging area? Para a gente commitar, para a gente salvar algo no Git, primeiro joga na staging area para depois a gente commitar. Então, a gente faz um git, a gente pode colocar o git add e o nome do arquivo ou um ponto. Se a gente colocar um ponto, aí a gente está adicionando todos os arquivos para a staging area. E se eu quero ver o status de novo, fiz o comando errado aqui, esqueci do git status, ele vai falar, agora você já tem um arquivo que ele foi adicionado na staging area. Para você commitar, é só você fazer um git commit e aí um "-m" e a mensagem que a gente quer passar. Então, primeiro commit. Então, tá aí adicionado. Se a gente der um git status de novo, agora a gente vai ver que não tem nada para commitar. Aqui, a working tree está limpa. Vou limpar aqui de novo, utilizar o comando clear. Um outro commit que a gente pode fazer, deixa eu só criar um novo arquivo. Vou colocar um teste ao invés de text e vou criar um teste 2. Só para a gente fazer o add de uma forma diferente. Então, agora, se a gente olha o git status, a gente tem os dois arquivos. Se eu faço git add teste1, dou um git status, agora ele fala pra gente, você tem dois arquivos, um na staging area, que é o teste1, e o teste2, ele tá fora. E aí a gente pode também, a forma como a gente altera esse documento não interessa. Posso abrir ele aqui, por exemplo, Notepad, teste2. Então, simplesmente abrir o Notepad aqui. O próximo comando que a gente pode fazer
é o git checkout. Então, vamos fazer o git branch, só para vocês verem em qual branch que a gente está. E aí eu posso fazer, por exemplo, um git, só mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos dois arquivos no nosso repositório, certo? Teste1 e teste2. Se eu vou para o primeiro commit, então, se eu faço um git checkout, esse commit aqui, e coloco um ls, só dar um clear aqui, coloco ls, o arquivo teste1, ele não existe mais. Agora, se eu faço um git checkout head, git log, ele está mostrando só o primeiro commit. Calma aí que eu vou ter que dar uma olhadinha, o editor, dá uma pausa aí. Eu vou só fazer uma busca aqui. Será que vai ser só o git head? Então tá aqui, ó, eu posso colocar hello world. Salvei, fechei. Se eu tivesse mudado alguma coisa, ele ia aparecer. Só que como eu mudei no teste 2, não vai ter nenhum problema não. Então, eu quero commitar só o que está na staging area que a gente vai commitar. Então, git commit -m, e aqui tá, vou colocar adicionando arquivo teste. Então, ele foi adicionado. O teste 2 ainda continua ali. Então, um comando interessante é o git log. Deixa eu só dar um clear aqui para ficar melhor de ver. Vamos fazer o git log, né? Então, o git log, ele vai mostrar pra gente o histórico de commits. Tá falando pra gente que a gente tá na branch master, e a gente já teve esses dois commits. Se tivesse mais commits, a gente conseguia navegar nos commits e a gente apertaria Q para sair. Vamos fazer o comando então. Então eu vou limpar, o editor volta aí, git head e acento. Pera aí, deixa eu limpar aqui. Git checkout head com acento circunflexo. Git, acho que eu tô viajando aqui. Git checkout master. Agora a gente está na master de novo. Se eu coloco git log, ele vai mostrar os dois comandos, os dois commits pra gente. E se eu coloco um ls, ele vai mostrar tanto o teste 1 quanto o teste 2. Lembrando que o teste 2 ainda não foi adicionado, não foi commitado. Por causa disso que ele continuou aparecendo ali antes. É isso, gente. Posso fazer um comando aqui, git branch dev. Então, agora se a gente coloca a gente tem duas branches, eu posso fazer um git checkout dev. E aí, a partir de agora, a gente está na branch dev. Vou fazer um git branch, só para vocês verem que agora a cor, né, é o que está verde, é o dev, e não mais o master, como estava aqui em cima.
Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo seja útil para vocês. Muito obrigado você que curte nossos vídeos, que está inscrito no nosso canal. E é isso aí. Valeu, até a próxima!